Estudo do capítulo 10 do Apocalipse. João e o livrinho. Primeira parte. Olá. Graça e paz a todos. Aqui Milton Santos. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, falaremos sobre o que acontece entre os toques da sexta e sétima trombetas. Como o assunto é muito extenso, resolvi dividir em duas partes, para não ficar tão maçante o estudo. Hoje, na primeira parte, falaremos sobre o capítulo 10. O anjo forte e os sete trovões, e João e o livrinho. E na segunda parte falaremos sobre o capítulo 11. A ordem para medir o santuário de Deus. E as duas testemunhas mártires. Tentarei apresentar para vocês uma linha de pensamento que faça algum sentido, de acordo com os acontecimentos ao longo da história secular, e o que boa parte dos teólogos pensa a respeito do assunto. Essa é a visão que fez mais sentido para mim. Mas nada contra a quem tem uma opinião contrária. Vamos começar! O anjo forte descendo dos céus e os sete trovões. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas, como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo, sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, de 1 a 7. O primeiro ponto que quero abordar são as características desse anjo forte. No contexto geral, anjo significa mensageiro, e se aplica tanto a seres celestiais, quanto a seres humanos que foram usados por Deus para transmitir sua palavra. Partindo desse entendimento, que anjo não é essa imagem que o mundo criou nos dias de hoje, e sim, que se trata de um mensageiro de Deus. Vamos explorar melhor as descrições que as Escrituras nos mostram sobre esse anjo forte. E comparar a visão de João no capítulo 10, com a visão que ele teve no capítulo 1. Vou destacar algumas de suas características. Primeira semelhança. Ele está envolto em nuvens. No capítulo 1 de Apocalipse, no verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1, 7. Vemos aqui que não se trata de um mensageiro qualquer. Quando envolve vim sobre as nuvens, está fazendo uma menção direta ao próprio Jesus Cristo. Não que Cristo seja uma criatura, criada por Deus. Porque ele é Deus. Mas em certas ocasiões ele recebe alguns nomes. Como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, e nesse caso em específico, um anjo forte. Fazendo referência à subordinação dos anjos a ele. E também foi uma forma de João se expressar. Mas vamos continuar observando as semelhanças. Segunda semelhança. Tem um arco-íris sobre sua cabeça. As vezes que a Bíblia menciona um arco-íris, são, no livro de Gênesis, após o dilúvio, Deus fazendo uma aliança com a terra. E em Apocalipse 4 versículo 3 que se refere ao trono de Deus. E esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Apocalipse 4, 3. Então podemos deduzir que o arco-íris é um símbolo atribuído ao próprio Deus, porque ele mesmo fala: porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra.
Gênesis 9, 13. Jesus está assentado à destra do Pai, e só Ele, e o Espírito Santo, têm os mesmos atributos do Pai. Então é uma evidência, que poderia ser o próprio Cristo, representando a imagem do trono de Deus. Vamos continuar. Terceira semelhança. O rosto era como o sol. O único relato de um ser majestoso dessa magnitude, com essa característica só se aplica a Jesus. No capítulo 1 versículo 16 de Apocalipse, diz assim: Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1, 16. Creio que não há um anjo com essas características na Bíblia. E mais uma vez enfatizo que seria uma forma de João se expressar, porque ele usa quase que as mesmas palavras para se referir a esse anjo forte. Então, não estaria falando de 2 seres diferentes. E essa espada afiada que saía de sua boca, é praticamente unânime que se trata de sua palavra, as Escrituras. Daí a relação com o livrinho, ou o rolo como deveria se chamar. O rolo aberto simboliza a revelação divina, desdobrando-se diante de João e de todos nós. Cada detalhe do rolo contém mensagens, revelando os planos e propósitos divinos para o futuro. A abertura do rolo destaca a clareza e acessibilidade da palavra de Deus para aqueles que buscam entendê-la. Quarta e quinta semelhanças. As pernas como coluna de fogo. E ele bradou em grande voz como ruge um leão. A quarta e a quinta semelhanças são encontradas no verso 15 do capítulo 1 do Apocalipse. As pernas como coluna de fogo. E ele bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Veja a comparação com o verso 15 do capítulo 1. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Apocalipse 1, 15. A quarta semelhança diz de um paralelo com as pernas como coluna de fogo e o contraste com o bronze polido. Essa foi a forma que João encontrou para se referir à mesma imagem do capítulo 1, que ele tinha visto anteriormente. E a quinta comparação menciona o rugido de um leão. Cristo é considerado o leão da tribo de Judá, que é comparado como a voz de muitas águas. Nenhum outro anjo é mencionado com esse tipo de voz. E em relação aos 7 trovões, nos remetem ao trono de Deus e aos seus 7 espíritos. Aqui mais uma vez destaca um atributo direto, do próprio Deus. E na sexta semelhança. Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Nenhum outro ser poderia ter tal autoridade, para jurar pelo próprio Deus. A não ser o próprio Cristo. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. O que estou querendo mostrar é a semelhança que existe entre esse anjo forte do capítulo 10 e a descrição que João fez no capítulo 1 do Apocalipse, quando se referiu a Jesus Cristo glorificado entre os candeeiros. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Apocalipse 1, de 12 a 14. Sendo assim, se essa linha de pensamento está correta, João recebe o livro do próprio Cristo, que entende-se ser o livro de Daniel, que foi o único dos 66 livros canônicos que recebeu ordem de ser selado, como diz em Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel 12, 4. Quando João recebe do anjo o livro, e ele pede para devorá-lo, o doce como mel na boca, e o amargo no estômago, sugere, de acordo com a história secular, que essa profecia se cumpriu no período do grande desapontamento,
por volta do ano de 1844, onde muitos estudiosos acharam que havia descoberto o dia em que Jesus voltaria de acordo às profecias de Daniel 8:14, que fala sobre as 2300 tardes e manhãs, a maior profecia de tempo da Bíblia. Mas não aconteceu como eles previam, houve o grande desapontamento. Jesus não voltou. E muitos desistiram da fé, outros continuaram marcando datas, e outros voltaram a estudar com mais afinco as Sagradas Escrituras, e em especial as profecias de Daniel e Apocalipse, porque elas se complementam, chegando à conclusão que ainda haveria de pregar esse Evangelho eterno por todo o mundo, como diz em Apocalipse 14:6, que se refere às 3 mensagens angélicas, que estudaremos mais adiante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14:6. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se você nunca leu ou ouviu algo sobre essas profecias, reconsidere estudá-las com dedicação, porque o que está em jogo é a sua salvação e uma eternidade com o grandioso Deus. Pense bem nisso. Existem muitas linhas de pensamentos, e várias opiniões que divergem entre os estudiosos. Mas peça ao Espírito Santo, a luz que você precisa para compreender a vontade de Deus. Te espero na segunda parte desse vídeo. Graça e paz a todos. Até mais, e tchau.